all around you, within you. He is here, He is here. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, your rejoicing. He is for you. May the favor, may the favor.
som. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes nessa noite? Dá um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Nós temos umas cadeiras aqui, viu, queridos? Também. Não fica todo mundo distante lá longe não, porque senão fica constrangido, né? Tem cadeira aqui, tem aqui também. Fica pertinho da gente. Amém, queridos? Motivo de honra e de alegria estar aqui mais um domingo para celebrarmos ao Senhor, o nosso Deus que é santo, que é digno, que é poderoso, que permanece para todos sempre. Amém? Pedir aos irmãos que fiquem de pé aí no seu lugar. Sei que você acabou de chegar, de sentar, mas você vai ter aí umas 4 horas de palavra para descansar, sentado. Só 15 minutos de abertura. Amém? Amém, queridos? Pedir aos papais que fiquem com as criancinhas perto, no colinho, para não correr, não tirar a atenção dos irmãos. Amém? Até a hora da salinha. Abra suas Bíblias no livro de Salmos 128. Salmos 128. Esse é um salmo que ele fala da bênção para aqueles que temem a Deus, né? E é um salmo que eu gosto muito dele particularmente. A palavra de Deus em si ela é linda, ela é maravilhosa, né? Mas tem alguns trechos nela que chama a nossa atenção, que aquece o nosso coração. E hoje eu queria estar ministrando com você sobre esse texto. Aleluias. Salmo 128, a partir do verso 1 ao 6. Amém? Diz a palavra de Deus: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, a paz seja sobre Israel. Amém? Queria destrinchar um pouquinho sobre esse texto que acabamos de ler, que a palavra de Deus diz que nós já somos bem-aventurados. Amém? Você é bem-aventurado? Aleluia. Mas você teme ao Senhor? Então olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta se você teme ao Senhor. Porque há uma diferença entre ser bem-aventurado, mas a Bíblia diz que é aquele que é bem-aventurado, ele teme ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Né? Alguns dizem que é ter medo, né? Deus não é Deus para que nós venhamos a ter medo dele. Ele é Pai, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de graça, Ele é o Deus de maravilhas, né? Em nossas vidas. Só que aqui está dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, é bem-aventurado aquele que ama ao Senhor. Que é bem-aventurado aquele que teme, aquele que deseja a presença do Senhor, aquele que pratica a presença do Senhor, aquele que ama a presença do Senhor, aquele que é apaixonado pela presença do Senhor. Né? Então o salmista ele já começa falando que nós somos bem-aventurados porque nós tememos ao Senhor. Amém? Depois ele diz: a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. Né? Aí talvez os jovens dizem assim: mas eu ainda não sou casado. Os adolescentes, né? Dizem: eu não sou casado, mas isso é uma promessa já futura para você e presente para aqueles que já são. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Isso também fala, sabe do que, querido? Fala de filhos espirituais.
fala de gerarmos filhos espirituais. E nós estamos entrando em um projeto, né? Estamos fazendo, na verdade, um projeto, você vai conhecer melhor nessa próxima célula agora. E fala justamente sobre isso, sobre nós termos úteros espirituais que geram filhos para o Senhor, né? As crianças, elas já estão fazendo um projeto aí do Amado Coração. Elas vão entrar na etapa daqui a pouco que vão ministrar a outras crianças. Elas agora estão se auto-ministrando nas células e culto kids, né? Foram ministradas, agora estão se ministrando e agora depois vai entrar a terceira etapa, que é o quê? Ministrar para alguém. Ou seja, elas também vão gerar. Então, aqui está falando o quê? A tua mulher será como a videira frutífera. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado. Você será como a videira frutífera no interior da sua casa. E os teus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Ou seja, isso fala da sua célula que vai florescer, que vai crescer, que vai avançar, que você vai gerar filhos para o Senhor. Amém? Depois diz aqui, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais uma vez o salmista fala aqui, aquele que teme ao Senhor. E aquele que teme é aquele que ama ao Senhor, aquele que é de fato sacerdote na presença de Deus, aquele que entende que ele precisa do amor, do favor, da direção e dos cuidados de Deus. Não é? Então temer ao Senhor, queridos, é para alguém que é apaixonado pela sua presença. É para alguém que anseia. E o que é ansiar? O salmista em outro texto diz assim, assim como a coça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma que anseia por ti. Você sabe por que esse texto? Porque a coça, ela sente o cheiro da água de longe. Então você, antes de chegar à presença de Deus, você tem que ansiar a presença de Deus assim como a coça. Né? Desejar a presença de Deus. Hoje vai ser um culto abençoado, sobrenatural, porque eu creio que o Espírito de Deus vai fluir na vida de cada um dos irmãos, inclusive na minha vida. Hoje vai ser uma célula abençoada. Então nós temos que vir com essa convicção. Nós temos que estar presente com os irmãos com essa convicção. Porque isso é para pessoas que são abençoadas. Aqueles que temem ao Senhor. E o temer aqui está falando o quê? Está falando de desejar a sua presença. Amém? E por último aqui o salmista, penúltimo, diz assim, de Sião o Senhor te abençoará. Ou seja, do seu reino, dos céus, Ele vai te abençoar. Amém? Você crê nisso? Você é abençoado? Então diga assim, eu sou abençoado, mas o Senhor vai me abençoar mais e mais. Então olha só, de Sião, Sião aqui está falando do reino, né? Que era do monte Sião que o Senhor abençoava a todo Israel. Agora Ele abençoa você de lá dos altos céus. Ele olha para você, Ele deseja ver o seu coração, deseja ouvir a sua oração, na qual Ele te abençoará. Amém? Depois diz, verás a prosperidade de Jerusalém. Ou seja, nós vamos ver a igreja do Senhor próspera. Uma igreja com prosperidade não é só financeira não. Aqui é toda sorte de bênçãos. Amém? É da presença do Senhor fluindo. É de pessoas maduras, filhos e filhas maduros na presença do Senhor. E diz, por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. Quem é Israel? Amém. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o príncipe do Senhor. Aquele que Ele chamou, que Ele restaurou, que Ele abençoou com toda sorte de bênção. Assim como fez na vida de Jacó. Antes nós éramos um Jacó, cheio de jacosices. Só que um dia o Senhor nos amou. Ele viu a atitude do nosso coração. Que mesmo pecando, Ele se apaixonou por mim e por você. Amém? Então quero que você feche os seus olhos. Lembra que você falou para o seu irmão aí que está do seu lado que você é bem-aventurado porque você teme ao Senhor? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, irmão, não me distraia, porque eu vou adorar o Senhor agora. Eu vou render o meu coração na sua presença. E você vai ver a bênção de Deus, a presença de Deus fluir nesse lugar, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ô Espírito Santo de Deus.
Nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por esse culto, por cada vida aqui presente. Queremos, ó Deus, declarar a bênção do Senhor nesse lugar. Ó Deus, a bênção sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho. Ó Deus, nós queremos declarar a tua presença nesse lugar. Rasga os céus, ó Deus, nessa noite e desce nesse lugar. Ó Deus, vem como vento, ó Deus, soprando para todos os lados a tua doce presença. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas nós queremos ser, ó Deus, transformados pelo teu amor. Manifesta o teu amor nas nossas vidas, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder. A tua palavra diz, Senhor, que quando há adoração, que onde há o louvor, ó Deus, a bênção do Senhor é estabelecida, cadeias são quebradas. E por isso, ó Deus, eu quero declarar que toda cadeia, toda fortaleza na mente que impeça, ó Deus, alguém aqui de sentir a tua presença, seja quebrada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja quebrada toda resistência. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, ganhe liberdade no nosso meio. Ó Deus, que da nossa vida, como diz a tua palavra, do nosso interior flua rios de águas vivas. Oh, querido, eu posso sentir os rios do Senhor nesse lugar. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Declare os rios de Deus fluindo sobre você. Declare a presença de Deus. Fala, Senhor, flui na minha vida, flui através de mim, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu temo ao Senhor e quero a tua presença. Não quero somente a tua presença dentro de mim, mas eu quero ela fluindo, tocando no meu irmão, sarando a vida do meu irmão, restaurando a vida do meu irmão, restaurando o amor, o coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Vamos celebrar ao Senhor com alegria nessa noite. Aleluias. Do seu coração nessa noite. Deixe os rios de vida fluir do seu interior nessa noite. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir
tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir Deixe os rios do Senhor fluir teu no seu interior nessa rio noite. de vida aqui. Deixe a vida do Senhor fluir no seu interior. Sinto fluir Sinta os rios fluindo de dentro do seu coração. teu rio de vida aqui. Beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Continue a clamar pelos rios do Senhor. Continue a orar e pedir para que a vida do Senhor ela venha fluir através da sua vida nessa noite. Pois nós estamos aqui para buscar o fluir do Espírito Santo, para buscar a presença de Deus, aquela que transforma, que muda a nossa realidade. Como nós acabamos de cantar, os rios do Senhor fluem vida. E a palavra de Deus diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão frutos dia a dia. Oh, se você deseja sentir a presença do Senhor nessa noite, levante suas mãos e feche seus olhos e comece a invocar o Espírito Santo de Deus. Comece a trazer a realidade, a presença do Senhor. Comece a trazer a realidade. Comece a desejar as águas das fontes do Senhor. Oh, aleluia. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Comece a clamar Eu quero ao Senhor pelos beber rios de tuas dele. águas. Eu quero beber da tua fonte. Mergulhe Vou nos rios do Senhor nessa mergulhar noite. no teu rio. Mergulhe nas Vou fontes do Senhor mergulhar nessa no noite. teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Mergulhe, Vou mergulhe. mergulhar. Nos rios do Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte.
Aleluias. Deixe o Senhor fluir ainda mais através da sua vida nessa noite. Deixe o Senhor fluir através do seu coração e queimar como fogo. Queimar como fogo no seu coração. Eu navegarei o oceano.
Senhor possa, Deus, estar transformando, Deus, todos os corações, Senhor Jesus. Aqueles corações, ó Pai, está duro, Senhor. Entra, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, fazer milagre, Senhor. Quebrantar, Jesus, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor. Oh, vem sobre nós. Vem como em Pentecoste. Oh, oh, oh. E enche-me de novo. Desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Enche-me de novo. Aleluia. Todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus está prestes a voltar. Que o Senhor, Ele está às portas. E a palavra de Deus diz que o Senhor não demora para vir. E a palavra de Deus diz também que Ele virá e levará todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, todos aqueles que são cheios da presença do Senhor. Se você anseia a volta do Senhor Jesus, ainda mais um pouco nessa noite, adore ainda a presença dEle. Ainda mais essa noite, feche seus olhos e coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor e peça para que Ele venha fluir no seu interior. Peça para que Ele venha fluir, pois a palavra de Deus diz: se pedir, dar-se-vos-á; se buscar, será encontrado; e se bater, será aberto. Então essa noite, nesse momento, clame ao Espírito Santo do Senhor. Não deixe com que nada venha te impedir de fluir na presença do Senhor. Não deixe com que nada venha te impedir, com que você ouça a voz do Espírito Santo. Desce como fogo. Ore pela sua vida, ore pela sua casa nessa noite. Vem como em Pentecoste. Peça, Senhor, venha como Pentecostes, como vento impetuoso, e encha o meu coração. Encha o meu coração, Senhor. Espírito
coração assim comigo nessa noite. Espírito Santo, mais forte, Espírito Santo, eu entrego diante do Senhor a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, todas as coisas, eu entrego na tua presença, e eu creio que a minha vida e todas essas coisas são guardadas pelo Senhor, e não importa o que o diabo venha gritar no meu ouvido, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado pelo Senhor, e toda a minha vida está nas suas mãos, e eu declaro que quando o Senhor vir, eu vou subir, eu vou subir, aleluia. Oh. Vamos declarar esse louvor mais uma vez, vamos declarar esse louvor mais uma vez nessa noite. Deseje navegar na presença do Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito, Se entregue por inteiro ao Senhor. e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei Todo o coração. ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Oh, cante com todo o seu coração. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem sobre nós. vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Aleluias. Aleluias. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 7:7, diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E na nova versão da linguagem de hoje diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão,
batam e a porta será aberta para vocês. É interessante que você vê que toda ação ela tem uma reação. Se você pedir, você vai ser atendido. Se você bater, a porta será aberta. Se você procurar, você achará. A palavra de Deus ela é clara quando ela diz, tem gente que fala assim, mas eu não quero pedir nada para Deus. Eu já tenho tudo. Minha vida está toda no trilho, está tudo no jeitinho. Só que a palavra de Deus diz, queridos, que nós, como filhos, nós devemos pedir. Nós devemos pedir porque Deus ele é bom para dar. Deus ele é bom para dar. Diga assim comigo, Deus é bom para dar. Ele ouve a minha oração. Sabe? E isso é para aqueles que temem. Essa promessa aqui, essa diretriz é para aqueles que temem ao Senhor. Para aqueles que anseiam pelo Senhor. Então, queridos, eu não sei o que é que você tem orado diante de Deus. Eu não sei o que você tem buscado diante do Senhor. Mas a palavra de Deus diz assim, peça. Peça e você receberá. O próprio Jesus, lá em João ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. E tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, Deus nos dará. Sabe por quê? Um pai ele rejeita o pedido de um filho. Quando é um pedido supérfluo, uma coisa que ele não precisa, o pai ele fala, agora não. Mas quando é algo que é necessário, o pai ele move os céus. Ele trabalha, ele faz bico, ele corre atrás para satisfazer o coração do filho. Mesmo assim é Deus. Ele move os céus por você. Ele move os céus pela sua vida. E eu quero deixar essa palavra para você, porque enquanto você vai trazer os seus dízimos e as suas ofertas diante do altar do Senhor, você fala, Senhor, eu estou dando em a forma de adoração. Eu não estou trocando nada com o Senhor. Eu não estou exigindo nada. Porque a tua palavra diz que eu tenho que ser fiel. E se eu temo ao Senhor, eu sou obediente à tua palavra. Porque a tua palavra diz que quando eu abençoo, eu sou abençoado também. Então eu sei que se eu pedir, o Senhor vai me dar. Se eu buscar, o Senhor eu vou achar. Se eu bater, o Senhor vai abrir as portas para a minha vida. Então enquanto o Luiz dedilha mais um cântico, traga os seus dízimos e suas ofertas diante do altar do Senhor. Mas não venha de qualquer forma não, querido. Venha com seu coração grato, abençoando, falando assim, Senhor, eis aqui o meu melhor. É aquilo que eu posso dar, é aquilo que eu posso investir no teu reino. Que o Senhor faça multiplicar da forma correta como tem de ser. Que o Senhor seja o Deus que abençoa. Que o Senhor seja o Deus que guarda. Que o Senhor seja o Deus que livra. A palavra de Deus diz, querido, que nós somos abençoados em todas as nossas gerações. Olha só que interessante, que quando nós cremos na palavra de Deus, não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Nós fomos ministrados isso na ceia passada. E a palavra de Deus diz o seguinte, que a nossa geração ela é abençoada porque nós tememos ao Senhor. Amém? Estenda as suas mãos aqui para frente. Vamos orar e agradecer ao Senhor por cada dízimo, cada oferta. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por cada dízimo, por cada oferta colocada diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor faça prosperar o coração segundo o coração de cada um. Que o Senhor traga, ó Deus, a prosperidade do teu reino sobre cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Ó Deus, e aqueles que não puderam, ó Deus, investir no teu reino, o Senhor abra as janelas dos céus, o Senhor contempla o coração de cada um e que o Senhor seja o Deus que abençoa, porque eles vão bater e vão achar, as portas se abrirão, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, ó Deus, prosperidade sobre a tua igreja. Eu declaro portas de emprego abertas. Deus, eu declaro, ó Deus, como diz a tua palavra, que do fruto do nosso trabalho nós comeremos, nós seremos abençoados com toda sorte de bênçãos. Vai haver fartura, ó Deus, em cada lar aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo coração da tua igreja, pelo coração de cada um daqueles que tem o seu coração inclinado a abençoar o teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluias. Enquanto o Antônio Bruno, que vai trazer o alimento dessa noite, ele se prepara, deixa eu passar uns avisos rapidamente para os irmãos. Acenda as luzes aí nos fundos para mim, por favor, queridos. Pedir às crianças que acompanhem a pastora aqui de 6 a 12 anos e na outra salinha de 2 a 5 anos. Sem tumultuar, irmãos. Aleluias. Aleluias. Queridos, deixa eu passar um aviso rapidinho para você. Nós temos amanhã, dia 19, nós vamos ter o culto para mulheres, ok? Quem é mulher aí? Levanta a mão. Tem mais. Amém, queridos? Então amanhã, 19h30, vai ter o culto Elas. É para você estar presente e você trazer, principalmente, uma visitante. Lembrando que nós estamos numa fase de evangelismo, amém? Então, aproveite agora para você ganhar essa pessoa amada para a presença do Senhor Jesus. Né? Convide sua vizinha, convide sua colega, sua colega de trabalho. E se ela falar, não tenho tempo, não, eu vou passar na sua casa e vou com você. Amém? Então amanhã, 19h30, nós vamos ter o culto Elas. Contamos com todas as mulheres, amém, irmãs? E assim, as irmãs que puderem trazer uma garrafa de café, não é muita coisa, uma garrafa de café, um pacotinho de bolacha, rosquinha, traz só para ter uma confraternização no final entre as mulheres, ok? Não é obrigatório, amém? Pastor, mas eu não tenho. E aí, como é que eu vou chegar lá de mãos abanando? Não, você vai vir cheia da presença de Deus para louvar, exaltar ao Senhor, impor as mãos sobre a sua visitante. Ela será liberta, será abençoada e salvação chegará na casa dela em nome de Jesus. Amém, irmãs? Então, amanhã, 19h30, o culto Elas. Contamos com cada uma das irmãs de todas as células. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Boa noite para todos. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Bruno. Lidero uma cela de jovens ali na Vila Paraná, onde eu moro, na minha casa. E abra seu coração desde já. Deixa Deus falar com você. Eu creio que Ele já tem falado desde o início do culto. E eu creio que Ele vai falar mais ainda com você. É um momento de alimentação. Nós vamos nos alimentar com a palavra de Deus. E eu quero que você receba de uma forma que possa mudar a sua vida. Mas a palavra de Deus, ela só muda as nossas vidas quando nós temos o entendimento dela através do Espírito Santo de Deus, ou seja, com a revelação da palavra de Deus. Quando nós não temos a revelação através do Espírito, nada muda. Então a mudança vem quando eu entendo através do Espírito. Também, então, peça para o Senhor que o Senhor possa falar no Espírito com você. Amém? Essa noite. E feche seus olhos, gostaria de orar. Pai de amor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por essa noite. Espírito Santo de Deus, abra nossos olhos, que possamos, ó Pai, enxergar como o Senhor enxerga, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, entender da maneira que você entende, que o Senhor possa falar com a tua igreja hoje, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor pretende fazer sobre as nossas vidas, Senhor. Então nós declaramos a tua vida e nós cremos, ó Pai, no teu amor, nós cremos, ó Pai, na tua palavra, e é por isso que nós estamos aqui. Nós declaramos, ó Pai, uma palavra abençoada em nome de Jesus. Amém? O título da minha palavra, até o fim. Você pode repetir comigo? Até o fim? Amém? Então, até o fim. E eu gostaria já de começar perguntando algo para você. Quantos aqui passam por problemas? Levanta a mão. Amém? A maioria passa. Tem uns aí que não passa. Aí depois, como o pastor fala, depois passa a receita para nós aí. Então assim, queridos, todos nós, que nascemos de novo, e aqueles que ainda não nasceu de novo, todos nós passamos por problemas em nossas vidas. E nós aprendemos que no decorrer desses problemas, nós vamos
avançando e crescendo conforme o problema for, conforme nós vamos passando por esse problema, conforme nós vamos crescendo, né? E é necessário, às vezes é necessário nós passarmos por algo e às vezes não. Às vezes foi algo que você mesmo implantou, né, para aquilo ali acontecesse na sua vida. E muitas vezes quando nós passamos por algum problema no nosso casamento, pode ser com seus filhos, com seu cônjuge, pode ser no seu trabalho, pode ser onde que for que você vai passar um problema, né? Qual que seja, em qualquer área da sua vida. Muitas vezes eu já parei aí alguns problemas que já aconteceram comigo, eu parei e comecei a clamar a Deus e falei: Senhor, que o Senhor possa voltar, né? Que o Senhor possa voltar se for possível hoje, porque eu não aguento mais as consequências do mundo, né? Eu não estou dizendo assim, aqui as minhas consequências, mas a consequência do mundo que já é do maligno, a palavra de Deus. Então, com tudo aquilo que já foi feito lá no mundo, né? Então, quando você passa por algum problema, a primeira coisa que você tem que falar é chamar, né, o reino do Senhor, que venha criar resistência. Senhor, eu creio na sua vinda, eu creio que o Senhor um dia vai voltar, né? E que o Senhor volte. Por mais que eu esteja passando por problemas, eu quero que o Senhor volte e que o Senhor venha nos arrebatar. Aqui, como foi falado no louvor, né? Os únicos que serão arrebatados no primeiro encontro com Jesus será quem? Os vencedores, né? Então nós estamos aqui no trilho do vencedor, nós aprendemos. E quando nós estamos no trilho do vencedor, nós mais e mais queremos e clamamos pela volta dele. Amém? Quantos querem a volta do Senhor Jesus Cristo? Abra sua Bíblia lá em Isaías 43. Isaías 43, do verso 1 em diante. Amém, queridos? Isaías 43 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamar-te és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Amém, queridos? Aqui para nós iniciarmos. Aí você pode perguntar: Bruno, eu passo por muitas lutas, né? Sou uma pessoa que passa por muitas lutas, e eu sei que ainda eu vou passar, mas como é que eu posso... E como é que eu vou conseguir passar por essas lutas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Porque muitas das vezes existe uma diferença, queridos, em nós passarmos por lutas baseado naquilo que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, e existe uma diferença entre nós passarmos por lutas baseado naquilo que nós achamos, daquilo que nós vemos e achamos que vai ser a solução, né? Então, às vezes a nossa ótica e a ótica de Deus. Então, por isso que quando eu orei aqui, eu falei: Senhor, que nós viemos enxergar de acordo com a sua ótica, porque nós não vemos pensar, que nós não temos que pensar que nós temos que enxergar sempre da nossa maneira, mas sempre da maneira de Cristo. E uma coisa que eu quero falar para você, que é crucial, durante que você estiver passando por vários problemas, tribulações na sua vida, e todas as vezes que nós ensinamos sobre o descanso, nós falamos que você não precisa ser o quê? Uma pessoa passiva. Mas quando nós falamos em descanso, nós falamos que você precisa confiar em Deus e que você precisa ir à luta, né? Que a sua luta, a sua guerra, né? Você já venceu, mas é necessário você ir. Se o emprego, se você não sair da sua casa para levar o currículo, né? Para falar com alguém, pedir para alguém um emprego, como é que você vai conseguir um emprego, né? Então, como o pastor sempre fala, oração, ou seja, você precisa orar e você precisa ter uma ação. Porque se você não tem uma ação, não tem como Deus ele vir do céu e dar um emprego para você, ou arrumar o seu casamento, ou arrumar uma pessoa que você quer, ou descer do céu, solucionar o problema que tem no seu trabalho. Não tem como. Você precisa de uma ação. Então, a ação aqui que nos fala é de você agir, né? Quando você age,
Deus ele vai lá e te abençoa. Então, quando você quiser alguma coisa, você precisa orar, crer naquilo que vai acontecer, ir para a guerra e crendo que você já venceu junto com Cristo. Então, muitas das vezes nós não temos essa clareza, essa ótica da palavra de Deus com revelação. Nós oramos ao Senhor, mas nós descansamos e apenas descansa. Eu vou orar ao Senhor aqui na minha casa e vou crer que Ele vai me dar um emprego, mas eu não vou falar para ninguém que eu estou precisando de um emprego, e eu não vou levar currículo para ninguém, não vou sair para nenhum lugar, eu vou ficar aqui, vou só orar. Então, assim, você precisa agir. Tem coisas nas nossas vidas que você precisa agir. E vai ter momentos que todos nós iremos precisar agir em nossas vidas. Amém, queridos? E eu vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos. Uma pessoa que falhou naquilo que era a vontade de Deus, e uma pessoa que foi uma pessoa que nós chamamos de vencedora. Ela venceu junto com Cristo. A primeira pessoa que eu quero falar aqui é de um rei de Israel. Talvez ele não é tanto conhecido pela igreja, mas você vai conhecer agora. A passagem está lá em 2 Reis, capítulo 13. Se você quiser abrir. 2 Reis, capítulo 13, do verso 14 em diante. Então a palavra de Deus diz assim: estando Eliseu padecendo das enfermidades de quem havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalos. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas, e o tomou um arco e flechas. Disse o rei de Israel: reteça o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele o abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele o atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em África até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, ele o tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. Ele o feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverás ter ferido, então ferirás os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás o sírio. Amém, querido? Então aqui, naquela época, Israel estava passando um contexto que ele estava guerreando contra os sírios, né? E a palavra de Deus diz aqui que existia, sempre quando tem um rei, ou o próprio rei ele é usado para fazer as coisas conforme a vontade de Deus, ou existia alguém ali, né, que era separado da parte do Senhor, que fazia, né, que revelava para o rei aquilo que estava acontecendo. E naquela época lá, quem era usado por Deus para revelar para o rei que estava acontecendo, revelava que ia ter guerra, revelava que o que o inimigo estava tramando, era Eliseu. Aqui está escrito, né? E ele foi alguém que sempre falou para o rei o que deveria fazer com a ótica de Deus, o que ele deveria fazer para conquistar, o que ele deveria fazer para vencer. Só que o rei ele ficou desesperado. Por quê? A palavra de Deus diz aqui: porque Eliseu estava morrendo. A palavra de Deus diz aqui: ele estava padecendo, ele estava morrendo. Com isso, o rei ficou desesperado, né? Imagina, alguém que te dá a direção, alguém que é da parte de Deus, todos reconhecem que aquilo ali é da parte de Deus, do nada ele tem uma enfermidade, está quase morrendo. Como é que ficou a cabeça do rei, né? Você pode imaginar aí com você. Ele ficou desesperado, tanto que tem uma aqui nos versículos, aqui ó, ele falou no versículo no início aqui ó: meu pai, carro de Israel. Isso aí significa: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer porque ele está morrendo? Eu não sei o que fazer, Senhor. E nós aprendemos aqui que esse rei Joás, ele foi alguém sempre que fazia a vontade de Deus segundo aquilo que Eliseu ele falava, né? E nós aprendemos aqui que nesse contexto aqui ele não estava numa situação muito boa. Ele estava guerreando, estava tendo guerra, porém ele não estava vencendo todas. Ele estava no momento ali de perca. Por isso que ele estava tão desesperado também. Porque o homem de Deus que assumia a bronca e que falava o que deveria ser feito, estava morrendo. Então isso pode dizer para nossas vidas também.
Né? Tem pessoas que vai dizer nas suas vidas, os seus líderes que vai dizer na sua vida, que são pessoas que Deus constituiu sobre a sua vida. Então vai ter coisas que você vai passar que você precisa de uma orientação. E essa orientação vem de quem? De pessoas usadas por Deus. Quem são essas pessoas usadas por Deus? É alguém que está lá no mundo? Não, é alguém que faz parte do seu cotidiano, é alguém que faz parte da sua célula, o seu líder, né, o seu líder de treinamento, o seu pastor, o seu discipulador. Ele pode te orientar, né, ele pode ser esse homem de Deus que pode sempre falar com você a respeito da palavra, e você pode sempre pedir uma orientação para ele. Né? E aqui Eliseu, ele deu algumas chaves para o rei, para que ele fizesse, e conforme ele fosse fazer, ele ia vencer. Né? E eu quero até continuar lendo com você aqui o contexto, né? Eu vou reler de novo, porque aqui fala sobre essas chaves. E a primeira chave que ele fala aqui é: pega seu arco e flecha. Né? Pegar o seu arco e sua flecha fala que você vai vencer com aquilo que você tem. Fala para o seu irmão que está do seu lado: você vai vencer com aquilo que você tem. Eles não olhem para o que você tem, porque muitas vezes nós olhamos para o vizinho, né? Ele tem, se eu tivesse esse trabalho, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse essa célula, se eu fosse liderado por tal líder, né? Então, assim, às vezes nós olhamos nessa ótica e nós até agimos também como tal. Então, Deus, ele não quer que nós venhamos olhar exatamente assim. Ele quer que, assim como o primeiro aspecto aqui, pegue o seu arco e flecha. Ele fala, ele vai usar você com o que você tem. Não é necessário, Deus, ele não vai usar você simplesmente se você tem um carro para levar os irmãos para a conferência. Não é só isso, querido. Deus, ele vai usar você na célula se você for líder. Não é isso. Deus, ele quer usar você a todo momento. Só que a única coisa que diferente entre você ser usado e não ser usado é você se dispor a Ele. Olha para o seu irmão, você tem se disposto ao Senhor? Então Deus, ele faz milagre com o que você tem. Não despreze o que você tem. Queridos, independente daquilo que você é, como é o seu corpo, enfim, Deus, ele vai usar você com o que você tem. Ele vai usar. E aqui eu vou dando alguns contextos aqui que está de acordo com aquilo que a gente leu, tá bom? A primeira coisa foi: tome sua flecha. A segunda coisa que ele fala aqui, pôs as mãos sobre Joás. Ter colocado a mão sobre o rei significa: eu abençoo você, estamos juntos nisso. Então, fala de um contexto aqui que ele colocou as mãos sobre ele e falou: eu estou com você, Deus está com você, você vai vencer porque Deus está com você. Eu estou declarando, Deus está com você. Então eu falo para você, querido, você precisa crer nisso, você precisa crer que Deus está com você. Porque se gera uma única dúvida, essa única dúvida, ela paralisa os sonhos do Senhor sobre a sua vida. Então, para que esses sonhos, a vontade de Deus e essas tribulações, elas saiam da sua vida, o que é necessário? Você crer firmemente, independente do caos que esteja, independente da tribulação, você tem que crer firmemente. E assim como Eliseu falou aqui para o rei, ele falou: pôs as mãos sobre Jeoás, né, para o rei Jeoás. E aqui significa: você é abençoado. Fala assim: eu sou abençoado. Fala assim para o seu irmão: estamos juntos nessa. Amém, irmão? Aí você fala: esse irmão está falando demais para eu falar com o irmão, né? Pra você não dormir aí. Amém? O terceiro aspecto aqui que fala da palavra de Deus fala: abra a janela. Abrir a janela significa passiva, ir ao encontro da oportunidade. Então, é aquilo que eu já citei aqui. Abrir a janela fala de você e de encontro à oportunidade. Eu tenho uma entrevista de emprego, então se eu tenho uma entrevista de emprego, eu vou ter que ir ao encontro e eu, em nome de Jesus, vou ser contratado. Quantos aqui já foram em uma entrevista de emprego? Muitos já foram em entrevista de emprego, né? Creio que todos trabalham, né? Amém? Então, nós temos que ir de encontro à bênção. Porque você precisa agir. E você não tem que ser passivo. Abrir a janela aqui significa que você tem que sair da passividade. Abrir a janela aqui fala que você precisa fazer alguma coisa. Lógico que nós temos entendimento de que nós falamos também, de que não é necessário você fazer mais nada, porque Cristo fez e é o suficiente.
Mas aqui o que ele fez, que é o suficiente, foi derramar o seu sangue lá na cruz por nós. Né? Nós temos que crer nisso. Mas quando tem algum problema, digamos assim, no seu casamento, né, você precisa fazer o quê? Agir. O que é o agir? Uma pessoa sabe, de acordo com a ótica de Deus, é orar. É orar, pedir aconselhamento aos líderes, fazer jejum, não sei, subir ao monte, mas Deus ele vai revelar para você o que é necessário fazer. Isso é o quê? É tomar a atitude de alguém que está no trilho do vencedor. E Eliseu aqui, ele estava falando com o rei, passando as instruções para o rei, para quê? Para que ele entendesse que ele já era um vencedor. E ele fazesse como tal. Né? E Eliseu fez mais. O quarto aspecto que ele falou, eu queria até ler aqui, ó. Ele falou assim, e disse, abra a janela. E em seguida ele falou, para o Oriente. Né? O Oriente, eu não sei se vocês reconhecem, sabe, aqui, quando a Bíblia fala Oriente, ela fala das coisas do passado. E quando ela fala o Ocidente, ela fala para as coisas novas, as novas coisas que vêm, as novas dádivas. E quando ele falou aqui, Eliseu, ele falou, olhe para o Oriente, ele estava falando para o rei Joás olhar para a direção correta, né? Não colocar os problemas dele, né? Colocar a culpa nas pessoas, mas ele precisa olhar para a direção correta. E a direção correta, saber quem o inimigo dele era, é o quê? Ele saber que o inimigo dele não era simplesmente aquelas pessoas que estavam afrontando ele, que estavam guerreando contra ele, mas o inimigo que nós conhecemos, que a Bíblia nos ensina, é o quê? Nós lutamos, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra o quê? Potestades, o quê? Principados e potestades. Então o quê? A minha luta não é contra o pastor, a minha luta não é contra você, a minha luta não é contra você, irmão, mas a minha luta é contra principados e potestades, é contra demônios, a minha luta é contra a minha carne, a minha luta é contra o mundo, a palavra de Deus fala. Então, existe 3 coisas que você vai lutar, né, e que você precisa entender que é o seu verdadeiro inimigo, é o diabo, o mundo e sua carne. Ou seja, a sua luta não é contra o seu irmão, a sua luta não é contra alguém que fez mal a você, não é que é simplesmente com aquela pessoa física, mas existe algo no espiritual. E o algo no espiritual é o que realmente ela é importante, é algo significativo para nossas vidas. Que é o quê? Se existe algo no espiritual, se é o meu inimigo, o diabo ele é o meu inimigo, eu preciso lutar contra isso. Lógico que nós sabemos que a palavra de Deus fala, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nós já vencemos, mas é necessário você lutar. É necessário o quê? Nessa ótica é necessário o quê? Você lutar e saber. Aqui fala... Olhar para o Oriente é você ter esse discernimento, é você ter essa clareza da sua situação. De que quando o seu marido brigar com você, ou a sua esposa brigar com você, não é simplesmente, o problema não é simplesmente ela ou você, homem, mas o problema está além daquilo ali. Né? Tá no mundo, tá no aspecto espiritual, o diabo colocou alguma coisa. É porque muitas vezes nós falamos, o diabo ele não é o diabo que faz tudo. Muitas vezes nós falamos, né? Ele não faz tudo, mas ele gera para que você faça. Né? E se ele gera, nós podemos cair nas armadilhas dele. E para nós não cairmos na armadilha dele, nós precisamos saber quem é ele. Nós devemos saber. Porque eu posso dizer para você, se você não acredita no diabo, como é que você vai saber batalhar contra ele? Porque tem pessoas que não acreditam no diabo. Tem pessoas que não acreditam que o mundo jaz do maligno. Tem pessoa que não acredita que a sua carne ela leva para o pecado. Nós aprendemos o quê? Que existe uma luta constante entre o espírito e a carne. Ela vai lutar toda vez para você pecar. O espírito ele luta toda vez para você se achegar mais ao Senhor, para você ter mais contato com o Senhor, para você orar mais, para você buscar mais. Então essa luta, e você precisa o quê? Saber quem é o seu inimigo. Amém? Eu creio que agora você, que é o quarto princípio, que é orar para o Oriente. E aqui fala o outro princípio aqui, que é o quinto, fala atire. Né? Que está escrito aqui. E disse, abra a janela para o Oriente. E ele abriu e disse mais Eliseu, atire. Atire fala sobre nós irmos adiante. Atirar aqui fala para nós atirar e avançar. Fala para nós avançarmos e não retrocedermos, sempre olhar adiante.
Olhar e ir até o fim. E aqui, ir até o fim também pode implicar o que, irmãos? Pode implicar justamente o que? No seu casamento, no seu trabalho. Implica na situação mais ou menos assim. Você orar e você não orar simplesmente e só... Por exemplo, eu briguei com a Andressa. Nós estamos brigados. E eu começo a orar ao Senhor. E as coisas começam a ficar bom. E atirar aqui fala para você avançar. Quando as coisas estiverem boas, né, você mais para frente você vai entender isso. Você não parar ali, só simplesmente quando ela estiver boa. Mas aqui nós vamos aprender nessa noite que você precisa batalhar, guerrear até todo problema, da onde ele surgiu, todo problema, ele ser solucionado. Porque existe uma diferença entre você orar pelo problema, orar por cura, orar para o seu problema, a tribulação passar, você orar e as coisas ficar mais ou menos boas ali, e você já começar a ser uma pessoa passiva de novo. E existe uma outra coisa, você orar e quebrar as cadeias de vez, e quebrar aonde a ruindade estava, e cessar tudo de vez. Então, muitas vezes nós agimos dessa forma, quando o problema está parecendo uma luzinha ali, você vai lá e para. Você vai lá e cessa. Então aqui fala para nós avançarmos. O sexto fala sobre aqui, ó. O sexto fala, atire. E ele atirou, prosseguiu e falou, flecha da vitória do Senhor. Né? Flecha da vitória do Senhor aqui fala que é toda a palavra de Deus. Fala que é todo o conselho. Então a palavra de Deus ela é o que, irmãos? Luz sobre as nossas vidas. E nós aprendemos que a palavra de Deus... Tudo aquilo que implica sobre a palavra de Deus é vida sobre as nossas vidas. Tudo aqui vai passar. Quantos creem que tudo aqui vai passar? Amém? Todas as coisas elas vão passar, mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não vai passar. O carro que você tem, ele vai passar. Um sonho que você tem, se ele não realizou ainda, vai se realizar em nome de Jesus, vai se concretizar, mas um dia vai passar, né? Um dia nós, sei lá, no seu trabalho vai passar. Tudo em nossas vidas um dia vai passar. Trabalho, casamento, tudo vai passar, porque um dia nós vamos viver na glória com Ele. Então todas as coisas que nós fazemos aqui, e um dia que nós fizemos, vai passar, vai cessar. Mas a única coisa que não vai cessar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai e fica. Amém? Então, o sétimo aspecto aqui fala para nós, o sexto aspecto, aliás, fala para nós, que fala que é a flecha da vitória. E fala também que são pessoas, homens de Deus, que vai dar um conselho para nós. Amém? E o último aqui fala sobre ir até o final. Né? Até o final significa para nós consumirmos, para nós consumir algo, né? Não desistir nunca. Enquanto você vê a obra completar, não pare, continue marchando. Ou seja, enquanto você não estiver na glória com o Senhor, continue pregando, continue falando do amor de Cristo, continue liderando, continue avançando, porque é nesse dia que nós vamos estar lá todos juntos glorificando o nome do Senhor. Amém, queridos? Mas algo que eu queria falar para você que implica nessa história, é o que eu li aqui, que deixou o Eliseu furioso, foi aqui, ó. No versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os círios, até consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os círios. Então aqui, o que mais indignou ele foi o quê? É que ele pediu, né, para ele lançar. E o que ele fez? Ele fez só 3 vezes. E aquilo que eu quero que você entenda aqui, porque quando eu falo de consumir, aqui fala para você finalizar, né, fazer algo completo. E a palavra de Deus aqui nos ensina o quê? De que o cara, ele só fez 3 vezes. Quando ele fez 3 vezes, ele não fez o suficiente para vencer completamente o maligno, para vencer completamente aquela guerra. Então o Eliseu, ele ficou furioso por conta disso. Ele falou, como eu te dei todas as orientações, tudo aquilo que você deveria fazer, e você somente lança 3 flechas, né? Você atira só 3 flechas. E ele ficou furioso por conta disso, porque ele tinha muito mais do que 3. Ele deveria ter umas 6, 7, mas ele lançou só 3. Isso fala para nossas vidas que nós temos que o quê? Consumir, nós temos que ir até o final. Se você tem algo diante do Senhor, vá até o final. Isso pode o quê? Paralisar a sua vida.
né? E o outro contexto que agora que eu quero falar para você, está lá em 1 Samuel capítulo 17, se puder abrir. Amém? Então, eu creio que nós temos Golias em nossas vidas que precisam ser derrubados. E 1 Samuel capítulo 17 vai falar justamente sobre essa questão, sobre um Golias, né? Sobre alguém que se levantou contra o reinado do Senhor na época de Davi. Nós vamos falar agora sobre o rei Davi. E foi alguém que se levantou por Deus e venceu o maligno, né? E a palavra de Deus diz que o Golias ele era um esplendor do inferno, né? Ele representa... Golias aqui em nossas vidas, ele representa tudo aquilo que nos paralisa. Todas as lutas, todas as circunstâncias que nós vamos lutar, Golias ele significa, né? Toda perda de tempo que você tem, Golias ele vai significar isso. Golias foi alguém que, para quem não conhece a história, vou dar uma resumida. Golias foi alguém que, quando era reinado de Saul, se levantou contra o exército de Deus, né, o exército de Israel, e ele foi alguém que amedrontou todos que estavam ali. O exército todo de Saul foi ali para a guerra, foi lutar, né, e quando eles chegaram lá, se depararam com um cara gigantesco, eles ficaram com medo. Não simplesmente pela altura, mas por aquilo que ele falou, que ele ia derrubar cada um que viesse, ele ia derrubar e ele ia vencer todos. Golias foi esse cara, né? E ele representa as lutas nas nossas vidas aqui, nesse contexto. Ele representa cada luta, né? E Davi foi alguém que foi colocado ali por Deus para vencer esse cara. E por que Davi ele foi colocado? Porque Davi sabia quem ele era em Deus. Pergunta para o seu irmão se ele sabe quem é ele em Deus. Amém? Então, no primeiro aspecto aqui ele fala, no versículo 37, tá, queridos? Ele disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Ou seja, Davi ele não esqueceu das vitórias anteriores que ele havia conquistado. Quantos aqui já venceram um dia? Levanta a mão. Então assim, queridos, todos nós temos vitórias para contar. Todos nós temos alguma coisa que Deus fez algo na nossa vida. Se Deus curou você, sei lá, se Ele livrou você de um acidente, se Ele livrou você de algo, Deus ele fez algo e existe alguma vitória para você lembrar. E aqui no primeira coisa que Davi ele falou foi sobre aquilo que ele já havia conquistado. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e Ele me livrará das mãos deste filisteu. Amém? Então, se Deus ele livrou Davi, Ele tem livrado, Ele vai livrar você ainda mais. Amém, queridos? Então, creia nisso, né? E Davi, ele certamente ele pensou assim: se Deus ele me protegeu do urso, se Deus ele me protegeu daquelas adversidades que eu tinha antigamente, do leão e do urso que eu venci, então contra esse gigante ele vai me proteger também. Então olha o pensamento de Davi, como ele é o pensamento de um vencedor. Ele não olhou para a circunstância ali, ele simplesmente não olhou só para o gigante e ficou ali imaginando como seria lutar contra aquele gigante. Mas ele olhou e logo quando olhou ele falou: eu vou vencer, porque lá atrás o Senhor me deu vitória e hoje também o Senhor vai me dar vitória. Ou seja, lá atrás você conquistou coisas, Deus lhe deu vitória, e hoje também Deus ele quer dar para você, e você vai conquistar essas vitórias. Amém, queridos? Creia nisso, né? Tenha esperança, tenha fé naquilo que Deus ele pode fazer. Em segundo lugar aqui, fala aqui no versículo 40: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro, e o pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então aqui, voltando, esse segundo aqui já começa a falar, voltando aquela história aqui, né? Aqui vai falar que a vitória será com você, com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Lembra do que eu já falei aqui sobre a questão de Eliseu falando para o rei?
né? Exatamente, ele ia vencer com aquilo que ele tinha, com a flecha. Naquela época, né, na época do rei, eles lutavam com flecha e arca, eles não lutavam com outra coisa, a arma deles era aquilo, né? Então ele ia vencer com aquilo que ele tinha. E nessa época aqui de Davi, né, o Senhor falou para ele que ele ia vencer conforme que aquele que ele tinha também. A vitória dele já era certa, mas que ele ia vencer com aquilo que ele tinha. O que é que Davi tinha? A palavra de Deus fala. Ele tinha um cajado, né? Tinha um cajado, pegou ali umas pedras no ribeiro, né? A palavra de Deus fala. E tinha uma funda, que funda é aquele negócio que ele gira assim, ó. Pegou a pedra para girar e tacar no gigante, né? E ele tinha só isso, só tinha essas pedras, a funda e o cajado. Era com isso que Deus ia fazer ele vencer. Agora imagine, irmãos, vamos pensar, vamos colocar na situação de Davi. Vamos ser exemplar aqui. Se fôssemos nós, na situação de Davi ali, nós com um cajado, com uma funda, e nós vamos pegar umas pedrinhas ali, será que realmente nós não íamos, em algum momento nós não íamos, caraca, será? O tamanho da pedra, será que realmente eu vou conseguir matar esse gigante? Né, uma hora, será que em nenhum momento nós não iríamos duvidar daquilo que Deus ele já tinha falado para nós? E muitas das vezes nós pensamos dessa forma. Às vezes você só tem esse cajadinho, você só tem essa funda, só tem essas pedrinhas. É uma coisa simples, você acha. Mas Deus ele quer usar essas coisas simples da sua vida para que você obtenha a vitória. Então você precisa obter a vitória com aquilo que você tem. Amém? Terceiro, Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Então você já tem a bênção de Deus. E aqui vamos colocar também lá na outra, implicar na outra história. Davi, ele sabia em qual nome ele ia, em nome de Deus. Eliseu orou para o rei para que ele pudesse saber, ter clareza de que o Senhor estava com ele. Davi não precisou chegar alguém e falar para ele que Deus era com ele. Ele sabia que Deus já era com ele, né? E que a bênção já estava sobre a vida dele. Você está nessa batalha em nome do Senhor, e o Senhor já colocou as mãos dele sobre as suas mãos, né? Ou seja, Davi ele já sabia que Deus tinha colocado as mãos sobre ele. E eu falo para você essa noite, as mãos do Senhor estão sobre a sua vida, amém, queridos? Você compreende que é tudo uma questão de fé, queridos? A palavra de Deus é tudo uma questão de fé. O único mandamento depois daquele que passou, né? Não vou dizer passou, né? Mas aquilo que o Senhor deixou lá atrás, que Moisés ele falou, né? O único mandamento que Deus nos deixou, fé. Né? Se nós cremos, vai acontecer, mas é necessário que você venha crer. Se você não crer, não vai acontecer. Se você gerar uma dúvida, não vai acontecer. Queridos, eu creio que você já passou por algo que você falou: caraca, meu, como é legal ter fé, como é maravilhoso ter fé, porque Deus ele vai realmente faz. Eu já passei por situações na minha vida que eu olhei assim, eu falei: meu, como Deus ele é maravilhoso. Você não tem explicação, porque você fala como Deus é maravilhoso. Realmente, se eu tenho fé, Ele faz, as coisas acontecem. Mas é aquilo que em Hebreus fala, né? Você não precisa duvidar, você precisa crer. Não está aqui hoje, mas vai acontecer, né? Não está aqui hoje, a minha célula está com 2, 3 pessoas, mas eu vou declarar, vai avançar, vai crescer, né? A minha casa, talvez eu estou ruim financeiramente, mas eu vou crer que eu vou avançar, prosperar. As minhas finanças, eu vou organizar eu vou prosperar em nome de Jesus. No meu trabalho está um aspecto ruim, eu vou declarar coisas boas e vou crer que já melhorou, né? E é o que eu sempre falo, queridos, nós temos que declarar aquilo que nós temos que ver. No seu casamento, se você quer ter uma esposa bela, uma esposa que faz, né, as suas vontades, e você faz as vontades dela, e não tem briga, não tem contrito, é o que? Você precisa declarar. Mas às vezes em vez de nós declararmos, nós falamos: já não lavou a pia? Cheguei em casa do trabalho, morrendo de fome, não tem comida, né? Nós falamos isso às vezes, né? Não vamos ser bobos, né? Não vamos ser hipócritas, né? Inclusive eu já falei isso. Mas a atitude que nós temos que ter como pessoas vencedoras é o quê? Amém, minha mulher não fez, eu vou ajudar ela a fazer. E vou declarar em nome de Jesus que amanhã eu vou chegar e vai ter, né?
Então é o quê? Então é o que, queridos? É você olhar com a ótica de Deus. É você declarar aquilo que você quer ver. Se você quer ver uma esposa abençoada e cheia do Espírito Santo de Deus, o que você tem que fazer? Declare. Declare. Comece a declarar que as coisas elas vão acontecer em sua vida. Mas enquanto você murmurar, enquanto você olhar para o problema, as coisas elas vão... Lembra da palavra do pastor semana passada? Ela sempre vai voltar para a mesma coisa. Esse vaso vai ser sempre quebrado. Então assim, olhe para as coisas de Deus e avance conforme Ele quer, né? Voltando aqui para a palavra, no quarto aspecto do versículo 46, 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém, queridos? Então, algo que eu queria dizer para você aqui, que o alvo do diabo não é simplesmente a minha vida e a sua vida. Existe algo maior. Que nós falamos sempre que a maior luta do diabo é contra as nossas vidas. E é também de fato, mas também existe algo superior a isso. E eu quero falar para você, existe algo maior no jogo. Há uma guerra espiritual. Eu faço parte, você também faz parte, mas eu e você não somos o centro dessa guerra. O centro dessa guerra é o quê? O diabo acabar com o reino do Senhor. Se você está incluso no reino do Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai tramar contra nós para que a gente venha desistir do reino, para que a gente venha sair do reino, para que a gente venha desfalecer do reino. Porque isso o quê? Nós vamos atingir diretamente quem? Ele atinge diretamente. Quando nós desistimos do reino, ele atinge diretamente quem? Deus. Então esse é o maior alvo do diabo. Ele quer o quê? Atingir a Deus. E Deus, ele colocou o quê? Nós, que somos, né, vou colocar entre parênteses, pessoas fracas, seres humanos, né? Para o quê? Para lutarmos contra o diabo, e nós saímos vencedores. Para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém, querido? Você está entendendo o seu papel? Então o seu papel é muito importante. Você é alguém que Deus escolheu. Não é simplesmente uma pessoa qualquer, foi Deus que escolheu. Então através da sua vida, o Senhor tem que ser glorificado. Amém? Pergunta para o seu irmão se o Senhor tem que ser glorificado através da sua vida. Fale para o outro agora. Para o outro que está do lado aí. Amém? Quinto aqui está lá no versículo 48. Sucedeu que disponham-se os filisteus a encontrar-se com Davi. Este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Correr de encontro aqui com Golias